Eu quero cumprimentar a todos na maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa alma. Queridos, eu já disse algumas vezes aqui que eu iria contar uma história que ocorreu na minha vida, que mudou a minha vida, e eu quero contar essa história para que você entenda que a mão de Deus está conosco e que Deus não nos abandona jamais. É uma história longa, eu vou ser sucinto, mas mesmo assim ela vai necessitar de pelo menos umas 2 gravações. Eu vou ser sucinto e você vai entender o porquê. Mas eu peço, por favor, assista a este vídeo, assista o próximo e você vai ver que coisas maravilhosas que Deus faz e que muitas vezes nós precisamos ter em nós as marcas do Senhor de uma maneira indelével no nosso coração para nos transformar e para que nós tenhamos plena certeza da sua presença e da sua graça. Assista e divulgue todos esses vídeos, porque não é por mim, pode ter certeza, eu não preciso mais disso, nunca precisei, mas é a palavra de Deus. Muito bem, vamos lá à história. Eu fui professor de educação física e em determinado momento da minha vida eu passei num concurso. Deus me colocou na prefeitura do município de São Paulo para ser professor. Bom, então era o meu primeiro ano lá, final de ano encerrado. E eu estava na igreja, estava na presença do Senhor, jovem ainda nas coisas de Deus, e uma irmã, esposa do pastor Manuel Badaró, no final de um culto, ela me chamou e me disse assim: eu tive um sonho com o irmão. Sonhei que o irmão estava ali na frente, perante o altar. Na sequência, o irmão estava aqui onde nós estamos. Na sequência, o irmão estava próximo à saída da igreja. Na sequência, o irmão não estava mais na igreja. Eu disse para ela: minha irmã, eu não creio que isso provenha de Deus, porque eu não tenho nenhuma pretensão de sair da igreja e da presença de Deus. Bom, resumindo, uma semana depois, eu não estava mais na igreja. E assim eu fiquei um bom tempo, 1 ano e meio mais ou menos, e a vida foi ficando vazia, o coração foi ficando vazio. Eu comecei a sentir aquela falta da presença de Deus, falta da igreja, falta dos irmãos. Então uma noite, no meio da noite, eu sentei na cama e falei: Deus, eu nunca fui um homem falso. Eu não vou voltar para a igreja só para que as pessoas me vejam. Mas o meu coração, o Senhor sabe como está. E eu preciso de uma experiência. Eu preciso de uma experiência que mude, transforme o meu coração de uma vez por todas. Continuei. E como era o final do ano, nós resolvemos fazer uma viagem para o Paraguai, ali a Tríplice Aliança Brasil-Argentina, com os alunos que estavam se formando, a 8ª série. Bom, a diretora foi totalmente contra, mas no final nós acabamos vencendo a disputa e íamos fazer essa viagem. 2 ônibus, 60, 70 alunos, 10 professores. Eu vou destacar alguns nomes para honrá-los. Dentre eles ia um professor chamado professor Jair, professor de inglês, e uma professora chamava-se Cleusa, que também ia. Muito bem. Saímos na viagem e foi tudo bem. Na ida, lá durante uns 2 dias foi tudo bem também. E nós tínhamos no meio daqueles que iam, porque não iam só alunos, mas iam também
Às vezes ia o pai do aluno, a mãe do aluno. Bom, resumindo, havia uma enfermeira no meio desses que iam, que não eram alunos, tia de uma aluna. Tudo ia bem, até que nós fomos ali na queda das cataratas do Iguaçu. Quem conhece sabe, tem uma plataforma que leva até um ponto onde você vê a queda de cima principal. Naquele tempo não havia elevador, não havia prédio ali, não havia nada. E nós estávamos ali, vendo. De repente veio um aluno, também para honrá-lo, vou dar o nome dele, Zé Francisco, e veio e me disse: pastor, aconteceu uma coisa muito grave. O Reinaldo acabou de desmaiar. Foi desmaiar aqui. Aí fomos, estava no meio da passarela, caído, e nós pegamos, eu e ele, era um menino forte, alto, e levamos no braço até lá no alto. Não foi fácil, mas nós levamos. E ele estava desmaiado. E essa enfermeira viu e nos acompanhou. Quando nós chegamos no ônibus, o motorista estava lá, eu disse, entramos no ônibus, aí deitamos no corredor e ela falou assim, a enfermeira, ele parou de respirar. E eu disse para o motorista, toca para um hospital. Primeiro lugar que ele encontrou, ele parou e perguntou onde tinha o hospital. Eu sei que nós começamos a fazer respiração boca a boca nele, no menino. Ela começou a fazer massagem cardíaca nele, porque o coração também havia parado. Foi uma coisa terrível. Eu só ouvi as buzinas que ele passou por sinal vermelho, passou por tudo. E fomos até o hospital com um aluno nessas condições extremamente precárias. Respiração boca a boca e massagem cardíaca. Chegamos no hospital, fomos prontamente atendidos. O médico fez todos os exames. E no final ele disse, o menino voltou a respirar, voltou normal, e ele falou, olha, eu não consegui definir o que ele tinha, o que ele tem. Não consegui, mas vocês tomem cuidado. Ele poderá parar de respirar a qualquer hora. A qualquer hora. Queridos, imagina como foi o resto da viagem nesse aspecto. Eu colei nele. Imagina um aluno morrer numa viagem na qual eu era o responsável. Eu colei nele. Nenhum lugar ele ia sem que eu estivesse junto. Até quando ia ao banheiro, a porta tinha que ficar encostadinha ali, eu ficava perto. Ele dormia, eu dormia do lado, fazia que dormia, ficava colocando a mão no nariz dele para ver se ele estava respirando, olhando a respiração dele. Aquilo foi muito tenso. O professor Jair nos auxiliou tremendamente, a professora Cleusa nos auxiliou tremendamente, também só esses dois. Queridos, foi muito difícil e ninguém podia saber porque ia estragar com a situação. Nem a namorada dele sabia. Muito bem, não descolei do menino. Aí estávamos voltando. Vejam que experiência terrível. Na volta, saímos à noite e quando estava de madrugada cedinho, eu sentei do lado dele e eu dizia, Senhor, como é que vai ser isso? Mas de madrugada eu já não aguentava mais, aí eu me lembrei de Deus e falei, Senhor, cuida, porque eu não aguento mais, preciso dormir. E dormi. Paramos numa cidade chamada Vila Velha, onde tem lá aquelas pedras muito bonitas, né? E fomos visitar. Uma menina caiu, machucou o joelho, e eu fui passar mertiolate nela, um remédio, né? E ela começou a ficar toda pipocada. Toda pipocada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí, graças a Deus, foi contornada a situação.
Dali nós fomos até um restaurante. Estava na programação, almoçar, um restaurante muito chique, né? E de repente, quando estava logo no começo, sentando no restaurante, vieram me avisar, olha, um aluno está fugindo e está no meio de uma cerca para um campo e estão segurando ele para ele não fugir. Eu fui junto com o professor Jair até esse aluno e ele estava no meio de uma cerca de arame farpado, metade do corpo de um lado, da outra metade, 4, 5 alunos segurando ele, ele era bem forte. E eu falei, o que está acontecendo? Aí eu falei para ele, olha, soltem ele, vem aqui e vamos conversar. Vamos conversar. Se você me convencer, eu deixo você ir. Resumindo, era um aluno sem condições econômicas, viu aquele restaurante chique, ele ficou e ele tinha uma parentela ali naquela cidade. E ele resolveu fugir para os seus parentes. Imagine um aluno parado no meio de uma cerca de arame farpado, metade do corpo de um lado, metade do outro. Aí eu falei para ele, qual é o problema, filho? Ele falou, professor, eu não sei sentar numa mesa dessa, não sei comer com garfos e facas e não sei o que, quantos copos, não sei o que. Eu falei, por isso não, Zé. Vamos lá. Aí escolhi uns 3 alunos, sentamos na mesa e comemos a lá caipira. Com a mão e fazendo tudo que tinha direito. E ele se sentiu ali calmo e foi tudo bem. Mas o aluno quase fugiu. Imagina perder um aluno durante uma viagem. E a diretora realmente, ela não, posso dizer que ela não me amava. Bom, nessa altura, com toda essa tensão, porque no ônibus eu falei para a namorada dele, filha, senta num outro lugar que eu quero sentar do lado dele. E toda a viagem, até ali eu estava fazendo, sentado do lado dele e não descolava o olho. Isso foi um desgaste muito grande. Foi um desgaste para mim, foi um desgaste para ele, eu logicamente nervoso, e comecei a até responder, não mal criado, que isso eu nunca fui, mas de uma maneira não normal para os outros alunos, e os alunos foram ficando um pouco contra mim, e não podíamos falar para ele, porque ia estragar toda a viagem, né? Muito bem. Paramos num posto, e já o menino estava bem, e eu peguei e fui para o outro ônibus, falei, deixa ele aí com a namorada, com os amigos, e fui para o outro ônibus. Queridos, quando nós estávamos chegando em São Paulo, a uns 80, 100 quilômetros, eu não sei exatamente quanto, já 2 horas da noite, da madrugada, nós paramos num posto. Descemos, comemos, e quando nós íamos entrando no ônibus, eu ia no outro ônibus. Mas sabe, entenda, Deus controla todas as coisas. E na hora que eu pus o pé no degrau, eu virei para o professor Jair e falei, Jair, vamos no outro ônibus? No ônibus do Reinaldo? Ele falou, você quer ir? Eu falei, quero. Vamos no ônibus dele. Queridos, aí foi a maior luta, a maior batalha que eu tive na minha vida. Terrível. Porque nós entramos no ônibus e ele estava sentado de noite no escuro, no banco com a namorada. Eu disse, filha, vai lá para o fundo, que eu quero sentar do lado dele. Amados, eu sentei do lado dele, não deu 1 minuto. 1 minuto. Esse menino caiu para frente. Não deu 1 minuto que o ônibus saiu, esse menino caiu para frente. Nessa hora, eu deitei o menino no corredor do ônibus e os outros meninos viram e todo mundo começou a ficar apavorado. E quando eu vi aquele menino caído, eu falei, Deus, e agora? Deus falou, calma, eu estou aqui. Eu sou o teu ajudador. Queridos, foi uma experiência terrível. 100 quilômetros no meio da estrada,
2 horas da manhã, da madrugada, aquele menino caiu ali, o ônibus entrou em polvorosa. Eu gritei: Jair, resolve o problema dos outros. Aí começamos a fazer respiração boca a boca, a professora começou a fazer, a enfermeira, tia da aluna, começou a fazer massagem cardíaca, e eu falei para o motorista: pisa, pisa, pisa em tudo. Naquela época havia só um pedágio na rodovia Castelo Branco. E quando nós estávamos chegando no pedágio, respiração boca a boca, massagem cardíaca, eu falei pro motorista: para aí. Jair, desce, pede uma ambulância com desfibrilador, Aí o professor Jair, maravilhoso, desceu, saiu correndo no meio dos carros, tropeçou, perdeu o chinelo, que ele estava de chinelo, e arrumaram uma ambulância. Uma ambulância não, uma viatura, que não tinha nada. Não tinha desfibrilador, não tinha nada. Eu sei que nós deitamos aquele menino, a porta de trás da veraneio era uma perua, ficou aberta, e eu me apoiava nele e fazia a respiração boca a boca, eu via o asfalto passando assim, e a enfermeira fazendo massagem cardíaca, e eu falei: toca para um hospital. Queridos, nós fomos até esse hospital, e quando chegamos lá, descemos e a urgência, o policial desceu junto, logicamente. O médico disse assim: eu não vou atender antes que alguém se comprometa a pagar. O policial tirou o cap e falou: você está vendo isso daqui? Ou você atende, ou eu te prendo agora. Aí o homem pegou e atendeu. O médico pegou e atendeu. E o Jair continuou no ônibus, foi embora, os alunos desesperados, uma choradeira no final. Aí ele explicou o que havia acontecido. E quando o menino estava entregue nas mãos dos médicos do hospital, eu sentei na sarjeta e chorei. Não sei quanto tempo. Muito bem. O menino voltou e o médico chamou e falou: olha, fiz todos os exames nele possíveis aqui e eu não encontro nada. Ninguém encontrava nada, meus irmãos. Aí chegou o professor Jair com os pais do aluno, pai e a mãe. E eu observei que eles estavam numa calma, numa tranquilidade, tipo, não estavam nem aí pro problema. Eu peguei e falei assim, chamei o pai, chamei a mãe. Eu sempre fui um professor incisivo e disse: olha, amanhã à tarde eu vou na casa de vocês. E se vocês não tiverem feito esse exame, a coisa vai complicar para vocês. Amados, aí o professor Jair calmamente virou para mim e falou: vamos para minha casa? Eu tenho uma história para te contar. Eu tenho uma história para te contar. Amados, e o pai pegou calmamente, eu estranhei aquilo e fiquei até revoltado e levou o menino embora. Meus pais estavam viajando, eu era solteiro, na época meus pais estavam viajando e eu fui para a casa do professor Jair. E aí ele me contou a história. Queridos, a história é a seguinte. Vejam o que está escrito na palavra. Nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bom, quando chegamos na casa dele, comemos alguma coisa e ele contou a história. A história é a seguinte: aquela família fazia parte de um grupo espírita de mesa não sei o que lá,
E lá havia sido dito para ele, que é para o menino, que ele deveria usar um cordão de couro ao redor da sua cintura e que se ele não usasse aquele cordão, os demônios viriam para matá-lo e levar a alma dele para o inferno. Olha a escravidão que o diabo faz nesses lugares aonde não tem Deus. E quando ele foi tomar o seu banho, para sair, para ir para a viagem, na sua aquela euforia, ele simplesmente esqueceu de colocar o tal do cordão de couro ao redor da sua cintura. Cordão de couro ao redor da cintura. É o sinal de ser prisioneiro, ser dominado. E aí tudo isso aconteceu. Aí, meus amados, aí eu entendi. O diabo veio cobrar e ia levar a alma do menino e ia matar o menino. Mas eu tive aquela experiência no ônibus, quando eu falei, e agora? E eu vi a voz de Deus, como você está me ouvindo? Deus falando assim, eu estou aqui. Eu sou o teu ajudador. Aquilo mudou a minha vida, porque eu vi como Deus é maravilhoso. Como Deus não nos abandona, como Deus não nos deixa em lugar nenhum, em momento nenhum, em situação nenhuma. É isso que eu quero que você aprenda. E para estar verdadeiramente na presença de Deus, nós temos que ter, como Paulo, as marcas de Cristo no nosso coração. Entendi tudo. Fui para casa, tomei um banho e falei, vou voltar para a igreja. Vou voltar. Hoje é o dia da volta. E voltei. Já fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava afastado da igreja. E terminado o culto, eu cheguei ao pastor Walter, e falei, pastor, eu estou voltando. Ele virou para mim, um homem de Deus mesmo, e disse, disse assim, eu sabia que você ia sair, quebrar a cara, mas você voltaria. Eu falei, pois é, voltei. Aí virei, dei alguns passos, uns 2 metros, e eu vi ele falar assim, a coisa foi terrível lá na sua viagem, não? Eu não havia contado para ninguém. Virei surpreso para ele e disse, pastor, o que o senhor está sabendo? Ele falou, olha, quando você saiu, Deus mandou que nós, os pastores e o conselho, dobrássemos nosso joelho pela tua vida, porque você iria enfrentar uma batalha terrível. E nós nos ajoelhamos aqui. Você estava batalhando lá e nós estávamos com os joelhos dobrados aqui. Aí ele falou a última coisa que ele falou assim, aquilo não era só para matar aquele aluno seu. Isto iria destruir a tua vida. Pelo processo que você iria tomar. Isso iria destruir a tua vida. Esse era o primeiro objetivo do diabo. Bom, para resumir, eu voltei para a casa do Senhor e estamos na presença do Senhor desde esse ano 1980, mês de dezembro. Os alunos fizeram lá uma rifa, os pais dos alunos me repuseram o valor que eu havia gasto, mas isso é o de menos. Querido, se você está afastado de Deus, diga, Senhor, eu preciso de uma experiência no meu coração, numa indelével, uma que deixe escrito marcas que nunca sejam apagadas. Às vezes Deus nos dá experiências terríveis. Mas saiba de uma coisa, tenha coragem. Isso é o amor de Deus por você.
Porque a experiência passou, as marcas no coração ficaram. 41 anos. Até hoje eu choro quando lembro disso. Porque eu vi como Deus é maravilhoso. Como Ele é o Deus que nos sustenta. O Deus que vai à frente. O Deus que nos dá forças. E o Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida. Amado, que você possa ser como Paulo, ter experiências com Deus que deixem marcas na tua vida. E nunca lamente aquilo que vem, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma experiência. Tudo muito resumido. Dá para escrever um livro sem entrar em todos os detalhes. Mas eu quero que você saiba, é a mão de Deus, é a misericórdia e a graça de Deus que foi sobre a minha vida, que é sobre a tua vida. Não tenha medo. Aqui está escrito, seja feito a vontade de Deus. Que você possa dizer, seja feita a vontade de Deus. Medite nisto. Medite nisto, porque Deus te ama. E eu sempre vou dizer, Deus te ama e você é importante para Ele. Fique na graça, fique na paz de Cristo Jesus. Deu para fazer em um vídeo só. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.